Tecnóloga em saneamento, formada pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC. Sou mestre em ciências, formada pelo Programa de Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Trabalho hoje como tecnóloga na Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, alta, tenho os cabelos pretos, ondulados, curtos, um pouco abaixo das orelhas. Estou trajando uma camisa branca e uma calça jeans. Então, nessa aula, a gente vai ver uma breve história do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né, do Brasil. Então, o SUS é uma política pública de saúde imprescindível ao desenvolvimento do Brasil. Aí nós vamos ter foco para políticas públicas, vigilância ambiental e desenvolvimento sustentável. Aqui a gente começa falando de participação popular e criação do SUS. Então, talvez alguns não saibam que o SUS, né, como ele foi definido mesmo como uma política pública, não como uma entidade somente, né, de saúde, que visasse o atendimento de toda a população do Brasil, né? Então, ele foi pensado para toda a população e ele foi criado a partir da participação popular. Foi um movimento popular, né, no período da abertura do Brasil, na época do fim do período da ditadura, que teve um forte movimento de participação popular em defesa dos direitos, né? Então, enquanto se discutia os direitos, a redação da nova Constituição do Brasil, então tudo isso levou à criação do SUS, foi esse movimento popular, né? Teve grande participação da população. Então, aqui nós vamos falar aqui, então, uma breve história, né, do SUS, eu contei já um pouquinho, né? Então, o que diz a Constituição de 1988 sobre o SUS, né? Então, o artigo 196 da Constituição fala: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, aqui a nossa Constituição, né, no seu artigo 196, ela já deixa claro que o acesso à saúde deve ser de todos, e é obrigação do Estado garantir o acesso, né? Então, a gente teve aqui, em 1963, né, a terceira Conferência Nacional de Saúde. Então, são aqui alguns fatos que estão relacionados aí à criação do SUS, né? Então, a gente teve também a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, que foi tudo que foi acontecendo a partir desse período, né, de 1963, e que foi tomando forma aí nesse período do pós-ditadura, né, no período de redação da nova Constituição. Então, o acesso à saúde foi definido nessa época como um marco civilizatório. Então, se entendeu que para que se tenha civilidade, né, para que se consiga constituir as cidades, é preciso que todos tenham acesso à saúde. Então, é preciso que exista, né, um saneamento nessas localidades, né? Então, o Pacto da Sociedade investindo em políticas públicas, que aí nessa época a gente tinha então vários movimentos sociais que estavam voltados e preocupados então na recuperação dos direitos que haviam sido tomados, né? E como fazer isso de uma forma a atender melhor a população de modo geral. Trabalhar com o fim do atendimento privilegiado, né? Então, a gente tem aqui, né, o SUS como atenção primária. Então, a ideia do SUS é de dar essa atenção primária à saúde, né? E como que é isso, né? Então, a gente contando com médico, enfermeiro e dentista. Então, que são entendidos como as três funções mais importantes aí para garantir a saúde. Então, qual foi o entendimento? De que precisava ser municipalizado esse atendimento para que cada região tivesse condição de defini-lo da forma que melhor atendesse a sua população, né? Então, é um programa nacional, né? Uma política nacional, mas como que se define uma política nacional para um país nas dimensões do Brasil, né? Que tem dimensões continentais e que tem realidades tão diferentes, né? Então, foi pensado que ele precisava ser municipalizado para poder atender melhor de acordo com a realidade de cada localidade, né? E as necessidades também. Um outro ponto que é ter a saúde como direito, então a garantia de acesso à saúde como direito de todos, né? Ele deveria garantir um sistema de saúde unificado, então nada seria descentralizado, né? Todo o atendimento seria feito pelo mesmo sistema, né? E seria uma política geral de saúde. Então, a gente poderia resumir, né, o SUS, considerando esses três itens, a gente resumiria ele como uma política geral de saúde. Os serviços prestados, né, pelo SUS. Então, foram pensados aqui em 5 nichos, né? Então, os consultórios de rua, pensando no atendimento dos moradores de rua, as rodas de conversa, que envolve daí o planejamento familiar, questões sobre sexualidade, nutrição, prevenção de doenças, então a ginástica laboral. Então, veja, por isso que a gente diz que é uma política pública, porque ele não envolveria, a ideia inicial não era envolver somente o atendimento, mas também promover ações que visassem o bem-estar, né, e a melhoria das condições de vida da população.
porque se ela tem melhores condições de vida, ela adoece menos, né? Então, esse sistema também tem menos custo de tratamento, né? Investindo em outro tipo de ação. Então, o PSF, né, que é o Programa de Saúde Familiar, que é aquele que a gente chama de médico da família, que são as pequenas unidades que ficam instaladas em bairro e que aí tem o foco para o atendimento mais individualizado daquelas pessoas, moradoras daquela realidade, né, daquela localidade. Então, medicamentos de alto custo, então a central de distribuição, né, de medicamentos de alto custo, para que todos tenham acesso, então para que pessoas portadoras de doenças graves, cujo tratamento seja muito caro, não deixe de ser atendida independente da sua condição social. Então, hoje, né, as farmácias de alto custo, elas atendem as pessoas independente da condição financeira, né, uma vez que o SUS é para todos. Então, a regulação dos transplantes também passou a ser feita pelo SUS, então, garantindo aí, então, uma fila única e direitos iguais para todos, né, então, se os transplantes são regulados pelo SUS, não tem favorecimento de acordo com as condições financeiras, né, não é aquele que pode mais, consegue, então, é aquele que está na fila e que atende às condições daquele órgão que apareceu no momento, né. E o programa de vacinação, que é mundialmente elogiado, né? O programa de vacinação do Brasil. O Brasil é um dos pioneiros aí nas campanhas em larga escala de vacinação. Então, o Brasil é muito respeitado fora por conta desse programa, né? Então, que ele garante a vacinação, né, e controle, a possibilidade de erradicação de doenças infecto-contagiosas no território brasileiro. Por que foi tão importante esse desenvolvimento, né? Porque o Brasil, como eu disse, né, pelo tamanho do país e pela sua condição tropical, ele estava numa condição muito favorável à ocorrência de doenças infecto-contagiosas. Então, causadas por insetos, né, causadas por urina de rato e morcegos e vários outros elementos aí. Então, por isso, né, pela grande ocorrência de doenças infecto-contagiosas, o Brasil acabou avançando muito no desenvolvimento de vacinas e dos programas de vacinação, né, para melhorar a condição de vida da população. Então, aqui a gente tem um filme, né, que o nome é Saúde Tem Cura. Ele foi dirigido, né, por Silvio Tendler, e ele foi feito com o apoio da Fiocruz, né, que tem muito material, né, referente aí às questões de saúde, desenvolvimento da saúde, né. Então ele trata aí da potência do SUS e das suas fragilidades. Então ele fala um pouco da história do SUS, fala das coisas boas e também fala daquilo que precisa estar atento aí, precisa ter cuidado, né, que são as fragilidades. Então, para ver esse filme, vocês podem clicar nesse link. E aqui a gente tem, né, um outro material aqui também, que é da Fiocruz. Ele fala o que é o SUS. Então, é um material que tem essas informações que eu trouxe sobre o SUS. Ele tem muito mais amplo, né, desde todo o processo de desenvolvimento, esse processo de participação colaborativa, né, que é muito importante a população participar, né, a população dizer aquilo que ela precisa, né, ela atuar ali. E infelizmente, a gente não tem muito esse movimento, mas quando ele acontece, né, ele é muito benéfico, né. Nada como quem sofre o problema para ajudar a construir a solução para esse problema, né? Então, também, para ter acesso a esse material, vocês cliquem no link. Então, a proposta do SUS é atender, né, o artigo 196 da Constituição Federal, que é reduzir as desigualdades e conceder cidadania a todos, né? Então, por isso, a gente reafirma, né, que ele é uma política de saúde pública, né? Uma política de saúde pública muito importante. E por que é importante a gente falar um pouco sobre o SUS, né? A gente entender essa história, entender como ele se constituiu, entender exatamente o que é, né? Porque muitas vezes a gente enxerga o SUS só como... a gente não faz esse vínculo, né, com transplantes, com medicação de alto custo, com esse controle de controle familiar, essa questão de orientação, né? A gente normalmente não faz esse link, mas é importante a gente entender isso, porque existe aí movimentos, né, que às vezes por desconhecimento vão aí dizendo que a gente precisa extinguir, né, o SUS e etc. E a gente precisa entender qual é a função do SUS dentro das questões, né, para a manutenção da sustentabilidade, para a manutenção, para o controle de epidemias, para a melhoria das qualidades de vida e para diminuir a desigualdade, né, no Brasil. Então, acho que é importante a gente fazer essa leitura e ter, né, condições de debater questões importantes como a exclusão do SUS, né, o fim do SUS ou a sua manutenção. Nós trabalhamos aqui a cidadania, a redução das desigualdades e a saúde. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês gostem do vídeo e do material indicado. Sugiro que vocês façam a leitura do material teórico, façam os exercícios propostos, busquem novos materiais que possibilitem vocês entender mais sobre esses assuntos e criar um conceito e uma mentalidade crítica, né, para conseguir discutir em sociedade o que é melhor para todos. Muito obrigada.